Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está no livro de 1 Reis, capítulo 17. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Vamos estar lendo o texto inteiro, tá bom? Vamos ler o texto do Senhor. Diz assim: Elias alimentado por corvos. Ora, Elias de Tisbis, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a palavra do Senhor. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para alimentá-lo. E ele lhe fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Aleluia, glória a Deus. Antes de eu chegar à conclusão desse vídeo, é preciso conhecer um pouco a história de Elias, né? Afinal de contas, quem foi Elias? Você que não é da igreja, você que não é cristão, de repente você não conhece. Elias foi um profeta de Deus, usado para falar da palavra, falar a verdade para o rei, que naquela cidade de Jerusalém foi considerado o pior rei que Jerusalém já teve, que foi o rei Acabe. E ele fazia um monte de coisa, esse tal de rei Acabe, ele fazia várias coisas que Deus não aprovava, que Deus não gostava. Então Elias iria lá e falava a verdade para ele se consertar, para ele se acertar, né? E governar o povo de Israel, o povo de Jerusalém da melhor forma, da forma como Deus queria que ele governasse. E ele fez tudo errado, ele casou com uma mulher que era idólatra, adorava deuses pagãos, e o nome dessa mulher era Jezabel, e essa mulher perseguia o povo cristão, perseguia o povo de Deus, né? Inclusive o próprio Elias também. Ela não suportava o Elias, diga-se de passagem. Ela deu a ordem até para matar o Elias, o profeta Elias. E o profeta Elias, ele era um profeta servo de Deus, era um homem de Deus, e teve um período que ele teve que fugir do rei Acabe e dessa mulher chamada Jezabel, que era a esposa do rei Acabe. Foi justamente nesse período aqui. E ele teve que se esconder, e Deus deu a ordem para ele ir para tal lugar, né? Que ele iria alimentá-lo, ele, através dos corvos. Os corvos iriam trazer carne para ele comer, e ele iria beber a água do riacho, né? E foi isso que aconteceu. Então a palavra que eu tenho hoje para você é a seguinte: Deus te alimenta. Deus me alimenta e Deus te alimenta. Deus supre as nossas necessidades. Elias estava precisando de alimento, ele estava se refugiando em um certo lugar, porque ele tinha sido jurado de morte pela Jezabel, pelo Acabe, né? Eles queriam matar ele. Então Deus deu a ordem para ele ir para certo lugar, e lá iria ter comida e água. Os corvos iriam trazer comida, carne, e ele iria ter a água do rio, água boa de se beber, água potável, água limpa, água corrente, né? Para ele beber, para ele se refrescar, para ele se banhar, né? E lá, então, o que eu entendo com isso? Deus, ele provê tudo.
Ele providencia tudo para mim e para você. Não vai faltar pão na sua casa, não vai faltar pão na minha casa. Porque Ele, em nome do Senhor Jesus, Ele dá a ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar, para nos proteger. Então, Deus proverá. Se você está passando por algum tipo de dificuldade, saiba que Deus proverá e Ele irá suprir toda a sua necessidade, assim como a minha também. Deus sempre nos alimenta, Deus sempre nos dá o que comer. Não só de alimento, comida, não. O alimento de Deus é a própria palavra de Deus, que é o nosso alimento, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. O que Jesus quis dizer com isso? Foi Jesus que disse isso. Jesus quis dizer com isso que o nosso pão é a palavra de Deus. O resto Ele providencia, como Ele providenciou para Elias a carne e a água, né? E para ele se refrescar no rio também, enfim. E protegeu ele também da ameaça de morte de Jezabel e de Acabe, que era o rei, né? E a rainha, né? Naquela época em Jerusalém. E o rei Acabe foi considerado um dos piores reis de Jerusalém, né? Enfim, Deus providencia o pão para nós. Quando falta o pão, se faltar o pão, Ele vai providenciar, Ele vai dar um jeito de mandar os corvos trazer a carne para nós. De repente, os corvos, que foi usado aqui para trazer a carne e bebida para Elias, de repente é uma pessoa que você, nem conhece, ou de repente é um familiar, de repente é um amigo seu, uma pessoa, sei lá, uma pessoa da igreja, vai te trazer o alimento enviado por Deus, se você estiver precisando. Se você não estiver precisando, saiba que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Então essa é a palavra que eu tenho hoje para você. Deus te alimenta e Deus me alimenta com a palavra dele, que é o pão da vida, né? E com alimentos mesmo, comida que nós precisamos, né? Para nos manter saudáveis, nos manter fortes, enfim. Deus nos alimenta, Deus nos dá, Deus providencia o alimento. Seja um alimento da palavra ou seja um alimento de comida mesmo, alimento para que nós possamos ficar fortes e saudáveis, em nome do Senhor Jesus. E Elias, no final da carreira do Elias, ele foi arrebatado, veio uma carruagem de fogo e levou ele arrebatado para o reino dos céus. Que bonito, né? Os anjos veio com uma carruagem de fogo e levou ele para o reino dos céus. E foi uma história muito bonita, a história de Elias, né? Então é isso. Essa foi a palavra de hoje. Deus nos alimenta. Deus te alimenta. Amém? 1 Reis, capítulo 17. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Muito obrigado por me assistir até aqui. Prometo voltar no próximo vídeo, se assim Deus permitir. E é isso. Fica com Deus, que a paz do Senhor esteja com você sempre. Um beijo no seu coração e um forte abraço. Tchau.